dia o Senhor libertou o povo hebreu de 430 anos presos, cativos no Egito, como o Senhor libertou de 70 anos escravos em Babilônia, o Senhor também vai libertar a nação brasileira. O Senhor falou comigo nesta noite: o meu povo será livre, mas não com rebelião, como faz a extrema, não com empurrando as coisas, quebrando as coisas, botando fogo aqui, botando fogo ali. Não. Bora lá, gente. Filemon. Só tem um capítulo, né, gente? Só tem esse livro aqui tão pequenininho. É a epístola mais curta de Paulo, tá bom? É a epístola mais curta. Menor epístola que Paulo escreveu, mas importantíssima. E eu já vou te dar o contexto, porque eu vou te falar apenas um texto. Tá? No verso 18. Filemon, verso 18. Assim como o livro de Judas, também é apenas aquilo ali, aquele capítulo. Então, verso 18 de Filemon. Poucas palavras hoje, em nome de Jesus. Acho eu, pretendo eu, o meu cansaço está dizendo, fala pouco hoje, pastora. O meu cansaço está dizendo, fala pouco hoje. O desgaste está falando, fala pouco hoje. Ora mais e fala pouco. Mas, papai do céu que sabe, tá bom? Meu óculos está puxando a minha orelha aqui. Olha lá, gente, versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Quem está falando isso é Paulo. Versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na sua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Versículo 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Amém? A menor epístola ou carta que Paulo escreveu a um homem que possuía escravos, cujo Onésimo era um escravo deste homem que congregava ou reunia na igreja de Colossos. Você vai ver isso no livro de Colossenses. Paulo está preso aproximadamente 2 anos em Roma. Estou te dando o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Paulo agora preso em Roma, Paulo vai enviar uma carta de seu punho pelos seus cooperadores e vai entregar a Filemon, um senhor que possuía empregados escravos, que naquela época um escravo fugitivo era passivo de morte na lei romana. Então percebe que a Bíblia não relata como foi que Onésimo se encontrou com Paulo, ou como ele foi parar em Roma, mas ele se tornou um amigo de Paulo. Paulo, prisioneiro em Roma, ele se torna um amigo de Paulo, um companheiro de Paulo, que agora se acha no dever de enviar de novo para o seu senhor, Filemon,
Onésimo, cujo o nome significado é útil. E Paulo chega até dizer nesta epístola que antes ele era inútil, porém agora Onésimo é útil. Aleluia! Eu vou falar nesta noite sobre a escravidão. Porque Deus, enquanto eu pedi ao Senhor direção para esta live, para esta noite, embora ter folheado vários versículos e capítulos da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, quando eu fui ao meu banheiro, o Senhor falou comigo. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, mas os cômodos da minha casa, aleluia, são lugares aonde o Senhor ou o Espírito Santo tem liberdade para falar comigo. Graças a Deus, porque a minha casa é, aleluia, um santuário, morada de Deus, através dos habitantes que nela moram, ou vivem, ou habitam. Então, dentro da minha casa, nós temos liberdade para falar com Deus, para adorar a Deus. Na minha casa não se escuta música mundana, na minha casa não se escuta palavrão, na minha casa não se fala palavrão, na minha casa não há xingamento, palavras torpes. Dentro da minha casa ou tem louvores, adoração, até tem um grito ou outro, uma palavra um pouco mais alta, um tom um pouco mais alto do que o outro, porque ninguém é perfeito. Eita Jesus, falo mesmo. Mas somos pessoas temente a Deus, preservamos o nosso ambiente aonde nós moramos, como casa e habitação, aonde somos nós, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas nós habitamos e moramos neste lugar. Então, neste lugar aonde você mora, aonde você vive, tem que ser um santuário. Amém? Amém ou não amém? Tem que ser um santuário. Deus precisa falar com você dentro da sua casa. Desculpa lá se a sua casa só se escuta palavrão, fuxico, conversa fiada, músicas mundanas, que não adoram a Deus, que profanam o nome do Senhor. Se dentro da sua casa só se escuta palavras torpes, não na boca de ímpio que mora com você, esses aí são perdoados. Estou falando de pessoas que dizem que são cristãs, que vivem o evangelho, mas da sua boca é 24 horas palavra torpe, palavrão. E não é palavrão de paralelepípedo, não. São palavras torpes mesmo, que desagradam o Espírito Santo de Deus. São palavras torpes que desagradam o Espírito Santo de Deus. Tiago, o livro de Tiago vai dizer que todo homem tropeça em palavra. Se esse homem não tropeça em palavra, ele é bom para resfriar todo o seu corpo. Sim ou não? Mas palavra torpe, palavras que desagradam a Deus, eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui. Ou melhor, eu sei por que eu estou falando isso aqui. Eu vou começar a falar e pregar sobre escravidão. E tem muita gente escrava de palavras. Tem muita gente escravos de pessoas. Tem muita gente escravo psicológicos, emocionais. Tem muitas pessoas escravas de vários tipos de escravidão. E o Senhor, dentro do meu banheiro, falou comigo hoje sobre escravidão, porque Ele não quer ninguém escravo. A Bíblia não fala como é que foi que Onésimo chegou a Paulo. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia relata, na carta de Paulo a Filemon, um companheiro, alguém, um convertido na igreja de Colosso, cujo começa aqui o capítulo dizendo que Onésimo, ou que Filemon, tinha uma igreja na sua casa. Até porque, naquele tempo, os cultos realizados em casa era bem frequente, né? Porque a partir só do século III, se não me engano, é que foram surgindo, então, os cultos em templos, em santuários. Mas até então, os cultos eram feitos em suas casas. Está aí em Atos dos Apóstolos. Você vai ver na casa de Maria, quando os cultos eram feitos na casa de Maria. Você vai ver em Atos 10,
quando os cultos foram realizados na casa, esqueci o nome do rapaz agora, que Pedro foi enviado, Cornélio. Então os cultos eram feitos nas casas. Então Paulo vai enviar uma carta do seu punho para Filemon, que era um convertido na igreja de Colossos, mas que tinha uma igreja que reunia, que frequentava, que participava na casa de Filemon. Paulo vai endereçar esta carta a este homem chamado Filemon, que era um senhor que possuía escravos. E Onésimo, um fugitivo, com certeza, ou praticamente, se ele fugiu, ele deve ter levado alguns pertences do seu senhor Filemon. Mas esse homem se encontra com Paulo. Eita glória! Gente, eu considero das epístolas de Paulo, não dizer que todas não são importantes, são riquíssimas, mas esta aqui, quando Paulo considera Onésimo um escravo, que antes era inútil e agora se torna útil. O Senhor falou comigo fortemente sobre a escravidão, que nós não devemos mais ser escravo, em hipótese nenhuma. Só que Paulo, quando devolve Onésimo aos cuidados do seu senhor Filemon, Paulo está dizendo: recebe ele, eita glória, recebe ele não mais como escravo, mas recebe ele como um servo, recebe ele como um irmão em Cristo, aleluia. E tem uma coisa, Paulo está dizendo: se ele deve alguma coisa, Filemon, você como companheiro, como irmão em Cristo, se ele te deve alguma coisa, eita glória, eu pago, oh glória, naramanda canto. Me faz lembrar de Lucas 10, versículo 35, na passagem do bom samaritano. Quando Jesus entrega esta parábola do bom samaritano, o bom samaritano vai levar o ferido para a estalagem. E quando chega na estalagem, no versículo 35 de Lucas, no versículo 35 de Lucas 10, você vai ver, eu anoto tudo, gente, porque eu esqueço muito. Você vai ver a parábola dizendo o dono da hospedagem: dê tudo que ele precisa, e se por acaso ficar ainda alguma coisa por pagar ou devendo, põe na minha conta que eu pago quando eu voltar. Eita glória! E eu entendo isso como o próprio Jesus Cristo dizendo para o dono da estalagem: põe na minha conta o que ele deve, põe na minha conta o que ele deve, que quando eu voltar eu te pago. Eita! Ou seja, faz o bem, faz o bem, faz o bem, organiza aí, dá o que precisa para quem precisa, porque quando eu voltar eu pago. Eita glória! O Senhor não quer que você vire escravo de ninguém, escravo emocional, escravo financeiro. É isso que você está ouvindo Deus falar contigo esta noite? Deus não quer que você se torne um escravo a vida inteira. E para a nação brasileira, cujo a campanha de 21 dias é destinada à nação brasileira, o Senhor está dizendo através dessa mensagem: não volte a meter a cabeça debaixo do jugo da escravidão. Durante anos, a nação brasileira foi escrava. Escrava de quê, pastora? Da corrupção. Durante anos, a nação brasileira foi escrava, a economia. O Senhor falou comigo nesta noite: o meu povo será livre, mas não com rebelião, como faz a extrema. Não com
empurrando as coisas, quebrando as coisas, botando fogo aqui, botando fogo ali. Não, 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 não. Não, não, não. O Espírito Santo ministrou meu coração esta noite que Onésimo vai ser solto pela intercessão de Paulo. Eita Deus que revela a palavra. Eita Deus que revela a palavra. Eita glória. A importância de você viver em comunhão com o Espírito Santo. Oh glória. É que quando você quer falar, ele não deixa você falar. Ele fala através de você. Oh glória. Qual que é a diferença, pastora, do seu canal para muitas outras aí? Que não sou eu que falo. O Espírito Santo fala através de mim, porque eu não sei o que você precisa. Mas o Espírito Santo sabe o que você precisa. O que você precisa ouvir esta noite é que o Senhor está falando: eu vou quebrar esse cativeiro. Não com força nem com violência. É na intercessão. É no pedido. Paulo enviou a carta para o seu próprio punho, mesmo estando encarcerado. Porque Paulo era alguém preso em Roma, mas livre espiritualmente. Você não está entendendo? Tem muita gente que está andando livre, mas está preso. Tem muita gente que está andando, mas está acorrentado, está preso, é escravo de Satanás. Eita, Espírito Santo da verdade, Espírito de Deus, que um dia nos tirou da escravidão do pecado, da mentira, do engano, do erro, da promiscuidade. Nós intercedemos para que pessoas sejam libertas, Pai, de toda escravidão. Pessoas escravas da mentira, pessoas escravas da corrupção, pessoas escravas, Deus, há tantos anos. Papai, nesta noite, nós oramos por uma nação livre. Nós intercedemos para que tenhamos uma nação livre e não escrava. Pai, nós intercedemos para que a nossa economia brasileira não seja escrava. Pai, em nome de Jesus, para que não haja, Senhor, ditadura no nosso país. Porque Paulo intercedeu, não com o intuito, Jesus, de que houvesse uma rebelião de Onésimo contra o seu Senhor, mas Paulo intercedeu para que Filemão recebesse como irmão. Oh, glória! Porque nós não incentivamos, papai, a prevaricação. Nós não incentivamos rebelião. Porque isso em nenhuma esfera, Senhor, é aprovado por ti. Rebelião na sociedade. Rebelião nos templos, nas denominações, dentro do santuário. Rebelião na família. Rebelião, Senhor, nas empresas. O Senhor nunca aprovou e nunca vai aprovar. É por isso que nesta noite o Senhor nos deu esta arma tão poderosa, que é a intercessão. Eita! Oh, glórias! Oh, glórias! Assim como nós pregamos a palavra ontem, Senhor, anteontem. Justiça não com as nossas mãos. Justiça não com as nossas mãos. O
Senhor nos concedeu esta ferramenta que é a intercessão, que é a oração, e nós pregamos isso ontem, Deus, e hoje o Senhor nos faz novamente pregar uma palavra praticamente no mesmo contexto. Perdoa, Senhor. Quantas vezes nós queremos agir, Pai, com as nossas próprias mãos, nos tornamos refém da ira, da raiva, da cólera, da mágoa. Mas como a tua palavra já falou ontem, Jesus, Davi lançou toda a sua indignação diante do Senhor e disse: mas eu faço oração. Paulo queria ter ficado com Onésimo, porque se tornou para ele um companheiro de prisão. Mas Paulo achou por bem devolver a quem é de direito. O Senhor está falando para pessoas nesta live: não toma o que é do outro, devolva. Como um dia o Senhor libertou o povo hebreu de 430 anos presos, cativos no Egito. Como o Senhor libertou de 70 anos escravos em Babilônia, o Senhor também vai libertar a nação brasileira. O Senhor também, porque o mesmo Deus da nação de Israel, no tempo de Moisés, no tempo dos apóstolos, também é o nosso Deus. Nós profetizamos nesta noite que a nação brasileira será livre, terá uma economia livre, que a política será livre de corruptos, que as famílias serão livres. Papai, que as famílias terão condição, que as empresas, os empresários, que os aposentados, que os menos favorecidos tenham direitos. Aonde, papai, nós não sejamos escravos da miséria, aonde só os grandes, os poderosos têm condição de ter um plano de saúde, tem condição de ter, papai, uma casa própria. Eu oro esta noite para que o teu povo seja livre, para que as famílias do Brasil sejam livres, para que famílias fora do Brasil sejam livres, para que pessoas usuárias de drogas, escravos da jogatina, escravos do cigarro, do álcool, sejam livres, para que esta pessoa que ora comigo todos os dias diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que haja pessoas livres nesta família. Que haja pessoas livres do vício, do álcool, do cigarro, das drogas, do lesbianismo, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano. Em nome de Jesus. Cobre a nação brasileira com teu sangue. Nós dizemos não. Não à escravidão. Nós dizemos não. Nós não seremos mais escravos. Esta pessoa que ora comigo não será mais escrava. Esse ministério não será mais escravo da religião. Esta pessoa não será escrava da religiosidade. Porque o Senhor nos chamou para ser livres e não cativos. Quebra as cadeias hoje. Toca os cadeados hoje.
Joga por terra todo o mal hoje. Desfaz as cadeias hoje. Boca, livra, papai, o povo de toda maldição. Escravo das maldições hereditárias. Escravo das maldições da mandarasôbia, das pestilências, da macumbaria. Escrava de tudo quanto é maldade que o ser humano praticou. Sai hoje, liberta hoje, libera hoje. Nós oramos, nós intercedemos e pedimos liberdade para o teu povo. Cobre a nação brasileira com teu sangue. Cura, sara, liberta a nação de toda a potestade. Nós não seremos escravos da enfermidade. Nós não seremos escravos da miséria. Nós não seremos escravos, Senhor. A nossa família não será escrava. Esta pessoa que ora comigo esta noite não terá sua família escrava. Nós liberamos uma palavra profética. Esta noite, escravidão chega. Está sendo quebrada hoje, em nome de Jesus. Todo espírito de escravidão na sua mente. Nós não seremos escravos. Você não será escrava da depressão. Você não será escravo do pânico, do medo, dos traumas de infância. Você não será escravo da solidão, da angústia, da aflição. Você não será escravo mais da miséria, do desemprego. Você não será mais escravo. Eu profetizo esta noite que as cadeias estão sendo quebradas. Esse é o nosso pedido. Como o pedido de Paulo por Onésimo. Você será livre. É um pedido de libertação. É um pedido de liberdade aos cativos esta noite. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em o nome de Jesus Cristo. Seja livre. Em o nome de Jesus Cristo. Liberdade, liberdade aos cativos, liberdade para a nação brasileira, liberdade, aleluia, dos poderes maquiavélicos, das trevas, liberdade, papai, libertação para os poderes na nação brasileira. Liberta hoje os poderes legislativo, judiciário e executivo. Nós lançamos uma palavra profética. Ninguém vai ser escravo. A nação não terá a Constituição aprisionada e escravo, refém de pessoas. A nação não será escrava de meia dúzia. Os poderes não serão escravos de meia dúzia. É uma palavra profética esta noite. Nós profetizamos em o nome de Jesus que as amarras que prendem a nação já caíram por terra em o nome de Jesus Cristo.